Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor e sócio fundador da empresa Analise e na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer análises estatísticas básicas para cada nível de tratamento utilizando o software R. Então, sem mais delongas, bora para a aula! Bom, pessoal, vamos começar aqui, a falar sobre como rodar análises para cada nível de um fator. E eu vou mostrar melhor para vocês o que eu quero dizer nessa aula de hoje. Primeiramente, vamos definir aqui nossa trilha de dados, já está definida. Se vocês forem rodar esse script, vocês precisam redefinir essa trilha. Isso aqui é a trilha do meu computador. E vamos ler um arquivo de dados, chamado dados.dic. Esse arquivo a gente já utilizou em aulas anteriores, mas eu vou mostrar aqui novamente. Ele é um arquivo que tem o tratamento. Então temos aqui 4 tratamentos. Tem 3 variáveis, produtividade, maturidade e altura de plantas. Em alguns casos, pessoal, nós não queremos fazer análise para o experimento como um todo. Eu já ensinei aqui para vocês como fazer análise para um experimento, por exemplo, utilizando a função summary. Tem várias opções, A summary é uma delas, onde eu tenho o mínimo, a mediana, a média, o máximo, o primeiro quartil, o terceiro quartil, ótimo. Só que ela faz para o arquivo de dados como um todo. Ela não considera, por exemplo, tratamento, ela não considera nada que possa influenciar no seu resultado final. E às vezes nós estamos rodando uma análise, o resultado não está bacana, e nós queremos descobrir por que essa análise não está tão interessante, por que esses resultados estão dessa forma. E quando nós temos esse tipo de problema, vale muito a pena nós fazermos uma análise mais criteriosa dos nossos dados, indo mais a fundo do que realmente acontece ali com os nossos dados, com o nosso arquivinho de dados. Para isso nós temos um pacote muito interessante, que vale muito a pena vocês estudarem mais esse pacote, que é o dplyr. O dplyr, ele trabalha muito bem na parte de manipulação de dados. Ele não chega a fazer nenhuma análise complexa, mas ele nos ajuda a entender melhor os nossos arquivos e também, se você souber usar bem o dplyr, você pode fazer uma interação dele com outros pacotes e conseguir aí bons resultados, até para análise mais complexas. Aqui a gente vai ensinar para análise mais simples. Se vocês acharem interessante, eu posso gravar mais para frente, como por exemplo utilizar um dplyr para uma análise de regressão, para alguma coisa mais complexa, tá bom? Então, eu já tenho ele instalado. Se vocês não têm o dplyr instalado, instalem. Léo, não sei instalar. Então, volta alguns vídeos nossos para trás aí e olha como que faz a instalação de pacote, porque eu já ensinei a fazer isso. Então, vou carregar aqui o pacote. E como que a gente usa esse pacote? Isso aqui é importante. O dplyr, ele tem uma estrutura bem característica deste pacote, onde a gente coloca na primeira linha o arquivo de dados, o nome do arquivo de dados, que no meu caso aqui é dados. Coloco esses sinais aqui que nós chamamos de pipe, Então, porcentagem maior porcentagem, ou também chamado de pipe, ok? Isso aqui é muito importante. Aí, você pode colocar na mesma linha, não tem problema. Se você quiser fazer dessa forma, não tem problema. Eu não gosto, Porque como normalmente vai colocando muitas coisas, não vale a pena. Eu gosto de... Coloquei o pipe, pulo de linha. Não é obrigatório, Mas eu gosto de ter um pipe por linha. Na segunda linha aqui da função, nós vamos utilizar uma função chamada groupBy. O groupBy, ele vai agrupar os meus dados em grupos que serão pré-definidos por uma ou mais colunas. Neste caso aqui, eu quero formar grupos baseado na coluna tratamento.
O que ele faz para mim? Ele pega todo mundo que tem o mesmo valor nessa coluna, no nosso caso aqui na coluna tratamento, por exemplo, todo mundo que tem um valor 1 e cria um subconjunto de dados. Todo mundo que tem um valor 2 e cria um outro subconjunto de dados. Todo mundo que tem um valor 3, um outro subconjunto de dados. E todo mundo que tem um valor 4, um outro subconjunto de dados. Então, na memória dele, isso aqui você não vai ver, tá? Esses subconjuntos não. Mas na memória dele vai estar agrupado desta forma. Pipe novamente. Aí eu pulo de linha e vou fazer as equações, as funções que eu quero rodar. No nosso caso aqui, eu quero calcular média, mediana, desvio padrão e variância para minhas variáveis. Nós vamos fazer utilizando a função summarize underline at. Ok? Então a gente coloca essa função summarize underline at, abre parênteses. Tenho que definir qual variável que eu vou fazer isso. Então var, coloquei prod, ok? Variável produtividade, vírgula, list. Essa lista, pessoal, é o número de cálculos, né, ou de parâmetros que eu quero que sejam calculados. Pode pôr quantos você quiser, eu quero máximo, mínimo, CV, o que você quiser, desde que você saiba a fórmula a ser utilizada. Então aqui eu tenho a média, antes do sinal de igual é o nome da coluna que você vai dar, ok? Então aqui eu chamei de média, depois chamei aqui de mediana, desvio padrão e variância. Esses são os nomes das minhas colunas. Depois do sinal de igual tem que ser o nome da função no R, ok? Então você tem que saber qual é o nome da função. Por exemplo, calcular a média no R, eu uso a função min. Para calcular a mediana, eu uso a função median. Para calcular o desvio padrão, eu uso a função SD. E para calcular a variância, eu uso a função var. Isso daqui já está pré-definido dentro do R. Se eu colocar uma função que não existe no R, ele não vai rodar. Uma vez montada essa estrutura, eu posso rodar, né? Vou rodar aqui. E agora eu vou ter, ó, tratamento 1, 2, 3, 4, média. Então eu tenho a média para cada tratamento, 94, 57,2, 77, 65. Mediana, 94, 57,5, 74, 64,5. A gente verifica que a mediana é muito parecido com a média, então provavelmente os nossos dados seguem uma distribuição normal. Desvio padrão, 3,37 para o tratamento 1, 5,06 para o tratamento 2, 8,16 para o tratamento 3 e 2,16 para o tratamento 4. Um desvio padrão que, se a gente comparar aqui com a média, está muito bom, né? E a variância, 11,3 tratamento 1, 25,6 tratamento 2, 66,7 tratamento 3 e 4,67 tratamento 4. Então aqui você tem uma tabelinha com os principais parâmetros ou os parâmetros que você quis calcular. Eu vou colocar aqui, pessoal, eu vou escrever errado, tá? Eu vou colocar o var maiúsculo aqui, tá bom? Só para vocês verem o que acontece. Quando eu coloquei o var maiúsculo, essa função ela não existe no R, ele colocou aqui para mim, ó, erro in is underline fun underline list ponto fans object var not found. Por quê? Essa função não existe. Ele tentou achar lá dentro do R, não conseguiu e deu erro. Então isso aqui é muito importante. Tem que escrever o nome da função certinho. O nome das colunas aqui você escreve o nome que você quiser, tá? Não tem problema. Ele consegue entender bem, mesmo utilizando caractere especial, utilizando cedilha. Essa função aqui, o dplyr consegue entender bem. Não temos nenhum problema em relação a isso, tá bom? Então aqui, uma forma bem legal de você fazer o estudo por tratamento. Como eu já disse, né? Quando nós estamos com um pouco de dúvida em relação ao nosso arquivo, tem alguma coisa errada e não está fácil de encontrar, você pode fazer dessa forma e verificar, né, qual dos tratamentos que pode estar acontecendo esse erro, e aí vai ficar mais fácil para você. Outra coisa que você pode fazer é salvar esses resultados num objeto, né? Aqui eu não salvei, eu apenas fiz o print aqui no console. Eu posso salvar, né? Posso
aqui eu chamei um objeto de ProdSum, que seria a sumarização da variável produtividade, recebe tudo que nós fizemos acima. Porque agora, se eu pedir aqui o arquivinho ProdSum, tá aqui. Aí você pode salvar esse arquivo se você quiser, né? Ah, Léo, como salva? Eu já ensinei também, né? Vocês já sabem aí como fazer como salvar objeto no R. Então, pessoal, na aula de hoje basicamente é isso, né? É uma aula bem interessante, acho que vale bastante a pena vocês estudarem muito esse pacote de Plur. Ele é um pacote bem interessante. E vamos ficando por aqui e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais! Se você quer aprender mais sobre o software em R, nós da empresa Analisa oferecemos inúmeros cursos, desde o mais básico, passando por análises como estatística experimental, modelos lineares, modelos mistos, até análises mais avançadas como análise multivariada e machine learning. Para saber mais sobre os nossos cursos, clique no nosso site que vai estar na descrição desse vídeo ou entre em contato conosco via e-mail contatoeac1@gmail.com, que nós vamos te dar todas as diretrizes para que você tenha um excelente aprendizado no software R. No mais, muito obrigado e até breve.